Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota, nossa 61ª aula remota, dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, aula de Ciências e Redação. Vamos iniciar nossa aulinha de redação pegando o nosso volume 3, capítulo 1, correção da página 6. Observe a ilustração ilustrada abaixo, a situação ilustrada abaixo. Você concorda com a Ana ou com a Keiko? Eu explico. E aí a gente vê aqui a Ana, né, derrubando as bolachas, gente. E olha o que a Keiko fala para ela. Você não pode mais comer essas bolachas, elas estão sujas e você pode ficar doente. Não estou vendo sujeira nenhuma nelas. E aí, você concorda com a Ana ou com a Keiko? Explique. Claro que a gente tem que concordar com a Keiko, né, gente? Pois os micro-organismos causadores de doenças podem ter contaminado as bolachas, mesmo que eles não estejam sendo vistos a olho nu. Isso aí você vai escrever, tá bom? E aí na segunda você vai marcar V ou F. As falsas você vai corrigir, tá bom? Os micro-organismos podem provocar doenças aos animais e às plantas? Sim, verdadeiro. Não existem fungos causadores de doenças? Atenção, alguns fungos são parasitas e podem causar doenças, então isso aí não é verdadeiro, né, gente? Todas as algas são microscópicas e fotossintetizantes? Sim, elas são fotossintetizantes, mas nem todas são microscópicas. As bactérias produzem seu próprio alimento e vivem nos mais diversos ambientes? As bactérias não produzem o seu próprio alimento. Atenção, então isso aí é o que, gente? Falso. E você corrige as falsas, tá bom? Na página 7, para cada situação apresentada, escreva o nome dos micro-organismos relacionados a ela. Fabricação de pão. A gente usa o que, gente? Fungos. Pessoas gripadas. O que causa a gripe na pessoa? Vírus. Alimentos estragados. Fungos e bactérias. Pessoas com dores abdominais. É causado por quê? Por protozoários. Fabricação de queijo. Bactérias. E produção de oxigênio. Algas. Vamos agora para a nossa aulinha de hoje, propriamente dita, importância dos micro-organismos. Muitos micro-organismos podem causar doenças ao ser humano e outros seres vivos, mas a maioria deles é inofensiva e importante para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Bactérias vivem no intestino do ser humano, onde produzem vitaminas e dificultam a proliferação de outros micro-organismos, causadores de doenças. No solo existem bactérias que ajudam as plantas a absorverem nutrientes para o seu desenvolvimento. Saúde e alimento. Muitos micro-organismos têm vida parasitária e causam doenças ao ser humano. Na maioria das vezes, essas doenças estão relacionadas às más condições de higiene e de moradia. A esquistossomose e a leptospirose são exemplos de doenças transmitidas pelo contato com água contaminada. Entretanto, outras doenças como a gripe, o resfriado por vírus e a tuberculose e a pneumonia por bactérias são transmitidas pelo contato entre as pessoas. A presença de certas bactérias em alimentos mal conservados ou preparados sem condições de higiene pode levar a graves intoxicações alimentares, como as salmoneloses. E aí a gente vê a imagem, né, gente, de vírus que causam a gripe. Eles podem invadir o corpo pelo ar, quando entram em contato com secreções de pessoas doentes ou quando tocamos em objetos como torneiras, copos, talheres que estejam contaminados. E a gente vê mais uma figurinha dos alimentos que devem ser lavados e preparados em um ambiente limpo para evitar a contaminação de micro-organismos causadores de doenças. Ambiente, na página 9, as algas são encontradas em abundância nos oceanos, rios e lagos. Elas são uma importante fonte de alimento para peixes, camarões e outros animais aquáticos, além de serem as grandes responsáveis por boa parte do oxigênio presente na atmosfera. O oxigênio é o gás mais usado na respiração das plantas e animais e é essencial para a sobrevivência na maioria dos seres vivos da Terra. Em alguns casos, as algas podem provocar problemas ambientais e a morte de muitos animais. O fenômeno conhecido como maré vermelha acontece quando elas se multiplicam rapidamente
e liberam toxinas na água, afetando peixes, moluscos e outros organismos. O consumo de peixes e moluscos de regiões onde ocorreu o fenômeno de maré vermelha deve ser evitado. Os protozoários de vida livre fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento para outros organismos. Em alguns casos, são usados como indicadores de qualidade da água, ou seja, a presença ou a essência desses organismos informa se o ambiente aquático está poluído ou não. E aqui a gente tem a imagem de produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários e os quaternários. E logo aqui abaixo a gente vê que durante a maré vermelha a cor da água, né, gente, fica alterada e apresenta tons avermelhados e alaranjados. E a tia também falou que durante esse fenômeno da maré vermelha, o consumo de peixes e moluscos, né, gente, tem que ser evitado. É isso? E aí você vai para a página 10, observar a decomposição, né? Durante uma semana você vai estar registrando as mudanças que você observou a cada dia dessa decomposiçãozinha aí de 2 morangos maduros com uma fatia de pão, uma laranja madura, 3 frascos de vidro de boca larga e algodão. Segue todos os passos do como fazer e depois faz o que se pede aqui no livro, tá bom, gente? Então, lembrando que é necessário que os frascos estejam num local fresco, preferencialmente entre 25 graus e 30 graus Celsius. Se estiver frio, levará mais tempo para os alimentos começarem a apodrecer. O calor ele favorece o crescimento dos fungos. E quando você terminar a atividade, lembre-se de evitar colocar as mãos no alimento estragado, tá bom, gente? O vidro não deve ser mais usado, você tem que jogar fora. Caso necessário, você pode substituir os morangos por tomates, tá bom? Agora vamos para a página 11, decomposição. Como você já sabe, os fungos e as bactérias são os organismos decompositores que desempenham uma função de reciclagem de nutrientes no ecossistema. Transforma a matéria que compõe os seres vivos em substâncias mais simples e devolvem os nutrientes que acompanham ao ambiente. Os pequenos pedaços que resultam na decomposição retornam para o solo e são novamente utilizados pelas plantas. Esse mesmo processo de decomposição é responsável pelo apodrecimento dos alimentos. Nas atividades realizadas que a gente acabou de falar, né? Você vai realizar. Você vai notar que a fatia do pão vai apodrecer, né? Apodrece os fungos, o chamado bolor. Com o passar dos dias, em condições de alta umidade e calor, o bolor que já existe no pão, ele vai se reproduzir. Quando a quantidade desse fungo for grande, a gente começa a enxergar eles com manchas. Esse bolor o bolor não aparece do nada. Eles são pedaços microscópicos que já estão ali, nas condições consideradas boas para o desenvolvimento e alimentam-se do pão. E aí eles se reproduzem, né, gente? E o que você acha? A menina está apresentando aí, gente, uma bandeja de morangos com alguns já estragados. Ela falou, já estragou. O que podemos fazer para evitar a decomposição dos alimentos? E a gente sabe que a gente tem que guardar os alimentos na geladeira, bem acondicionados, para poder evitar a decomposição. É isso, gente. Então, vamos para a página 12, como conservar os alimentos. Existem várias maneiras de conservar os alimentos e mantê-los frescos e sem perdas de nutrientes. Como você já sabe, a água e o calor favorecem o desenvolvimento dos fungos e bactérias, que são seres decompositores. Assim, se alterarmos essas condições, os micro-organismos não terão um meio adequado para sobreviver. Uma das formas de conservação de alimentos é a desidratação por sal ou açúcar. A adição de quantidade elevada de sal ou açúcar sobre um alimento provoca a saída de água, dificultando a reprodução dos micro-organismos. O açúcar pode ser usado na conservação de frutas em geladeiras e os doces em massas. O sal é usado para conservar carnes, peixes, e o azeite e o vinagre pode ser usado para manter legumes em conserva. O bacalhau, que conhecemos e faz parte da culinária trazida pelos portugueses, é um peixe que se desidrata, é salgado para se manter mais tempo conservado.
A pasteurização é o processo utilizado em alimentos para eliminar os micro-organismos ali presentes, como acontece com o leite, que depois de pasteurizado ele é engarrafado. Outra maneira de conservar os alimentos é o calor. A fervura mata os micro-organismos presentes e é muito utilizada para indústrias, né? Por exemplo, para a produção de sucos, de leite e de seus derivados. Assim como o calor excessivo e temperaturas muito baixas também não favorecem o desenvolvimento dos micro-organismos. E a gente vê frutas e legumes que são armazenados em vidros e ficam conservados por um certo período de tempo. Também a gente vê que os alimentos se mantêm sob refrigeração é uma forma de mantê-lo em condições para consumo por um tempo maior. E aí vamos para a página 13. Na atividade, muitos alimentos industrializados, como biscoito, recheado, mistura para bolo, etc., são fabricados com adição de substâncias conservantes, corantes, aromatizantes, né? Capazes de tornar esses alimentos mais duradouros e saborosos. No entanto, não é recomendado consumir esses alimentos em excesso. Você sabe por quê? Pesquise e discuta com seus colegas. E aí, discutindo, né, a gente vai escrever no caderno que os alimentos industrializados, além de possuírem menor valor nutricional, por conterem essas substâncias, podem causar desde alergias até problemas cardiovasculares. Também estão associados ao desenvolvimento de doenças como câncer, alguns tipos de corante e conservantes. Por isso, seu consumo deve ser reduzido e desestimulado. É preferível o consumo de alimentos naturais e minimamente processados, ok? E aí vamos para a segunda questão, onde a gente vai responder verdadeiro ou falso e corrigir as falsas. Os fungos são organismos carnívoros e se desenvolvem sobre o solo e sobre os organismos mortos, como restos de vegetais e animais? E aí é o quê? Claro que é falso, né, gente? Que os fungos não são organismos carnívoros, eles são decompositores. O restante está tudo correto. Então, você vai só trocar organismos carnívoros por decompositores aqui na hora de corrigir as falsas. Os fungos e as bactérias realizam a reciclagem dos nutrientes na natureza? Sim, verdade. Os alimentos podem ser conservados de diferentes maneiras. Uma delas é a desidratação por sal ou açúcar? Sim, verdade também. Algas, bactérias e fungos decompositores são responsáveis pelos apodrecimentos dos alimentos? Tudo está verdade aí, menos a alga, né, gente? Tira a alga. O resto está tudo verdadeiro. Então, falso aí. E você vai copiar sem a alga, tá bom? O bolor do pão é um tipo de bactéria? Falso, né, gente? Porque o bolor do pão é um tipo de fungo. A maré vermelha é um fenômeno provocado pela multiplicação excessiva de certos organismos, como as algas. Verdade. Quais são as condições necessárias para ocorrer o processo de decomposição? Então, vamos marcar aí só o que faz com que o processo de decomposição aconteça, que é o calor, a água, o gás oxigênio, a matéria orgânica. E aí, na página 14, a turminha do ético ficou muito interessada na aula sobre micro-organismos e fez o seguinte experimento. Eles colocaram em um frasco de vidro a temperatura ambiente algumas uvas secas e em outro frasco de vidro uvas passas. Que uvas passas é aquelas que já foram desidratadas, ou seja, tirada a água. Por alguns dias, né? Ficou lá no vidro e observou os resultados encontrados. Vamos ver então. Micro-organismos se desenvolveram nas uvas frescas, mas não nas uvas passas, que continuam em bom estado e próprias para o consumo. Então, como é que você explica esse resultado? Os micro-organismos, gente, não encontraram um ambiente com condições favoráveis para se desenvolver nas uvas passas, porque lá não tinha água. E eles precisam da água para se desenvolver, não é isso? Na B, com esse resultado, a turminha do ético concluiu que o principal fator que fez com que os micro-organismos não se desenvolvessem nas uvas passas foi, claro, a falta de água. Qual é o nome do processo responsável pelo apodrecimento dos alimentos? Decomposição.
são. E agora a gente vai para a página 15, vamos relembrar, para concluir o capítulo 1 e estudar para a prova, tá bom, gente? Que é a próxima semana. Retorne os conteúdos vistos nesse capítulo e complete o esquema abaixo com as palavras da lista. Então, olhando para a palavra da lista, a gente vai completar. Micro-organismos são representados por algas, bactérias, fungos, protozoários e vírus, não é isso? Eles foram descobertos com o uso dos microscópios. Eles são encontrados no ar, na água, no solo, vivendo dentro ou sobre o corpo de outros seres vivos, por onde eles causam doença, contribuem para a manutenção de equilíbrio do ambiente. Participam de importantes processos como fabricação de alimentos, produção de medicamentos, decomposição, produção de gás oxigênio e indicadores da qualidade da água. E a gente se encerra por aqui nessa aulinha de ciências. Vamos iniciar redação na página 89, narrador, personagem. Como você já sabe, uma história pode ser contada por uma das personagens. Nesse caso, o narrador participará da história e será um narrador personagem. Leia a seguir o começo de uma história escrita por Lígia Bojunga. Ela é narrador personagem de um cachorrinho de raça, que é uma cachorrinho de raça, né? E aí, na página 90, vamos ler a história. A história de Flor de Lis. Foi comprada numa loja de cachorros. A mulher entrou e disse: quero uma cachorra caríssima e de raça puríssima, para todo mundo achar linda e ficar sabendo quanto é que custou. Então, ela quer a cachorra, não porque ela goste de cuidar da cachorra, mas para se amostrar para o povo, né, gente? E aí ela ficou sendo minha dona e me levou para casa. Vivia fome, eu espirrava o dia todo e pensava: puxa vida, se eu sou uma cachorra, por que eu não posso ter cheiro de cachorro? Vivia me enchendo de roupas e pulseirinhas e quando chovia me botava capa de borracha, lenço na cabeça e botas. Eu morria de vergonha de sair na rua assim e pensava: puxa, isso não é jeito de cachorro andar. Nunca me deixava solta, nem um minutinho. Puxa vida, a cachorra precisa correr, isso não é vida. Eu pensava. E a colheira era sempre tão apertada que me sufocava. Olha aqui a marca, olha só. Vivia me enchendo de talco e pó de arroz. Me levava para tomar parte do concurso, se tornar parte do concurso de beleza e hoje, vê se pode, disse que ia furar minhas orelhas para botar brinco. E isso eu nunca vi cachorro usar. Então eu pensei: puxa vida, quem sabe esse tempo todo eu estou achando que sou cachorro, mas eu não sou cachorro? Foi aí que comecei a achar que estava ficando meio birutinha e me apavorei. Quando ela abriu a porta para uma visita entrar, eu fugi. E aí, gente, na organização do texto existe uma diferença entre o autor de uma história e o narrador de uma história. O autor é a pessoa que cria a história. O narrador já é a personagem que conta a história. Então, quem é a autora aí nessa história que a gente acabou de ver? A autora é Lígia Bojunga. E quem é a narradora? A narradora é a cadela Flor de Lis, que é ela que está contando a história dela, né? Apesar de receber muitos cuidados de sua dona, Flor de Lis fugiu. Por quê? Flor de Lis fugiu porque não concordava com a maneira como sua dona cuidava dela, como se ela não fosse uma cachorra. Em sua opinião, Flor de Lis, ao fugir de casa, foi ingrata com a sua dona? Bom, a gente sabe que a atitude da Flor de Lis, gente, foi tipo assim: ela fugiu porque ela percebeu que a maneira que a dona dela cuidava dela, né? Os cuidados, os carinhos que ela dava para ela, ao ponto de vista da dona, estava bom. Mas ao ponto de vista da cachorrinha, não estava bom, porque ela precisava de necessidades de cachorra, né? E a dona dela não tinha esse cuidado. Uma história depende de quem a conta. Imagine que a narradora da história de Flor de Lis fosse a dona dela. Quais sentimentos ela poderia expressar no texto? Então, vocês viram aí tudo, expressaram que os sentimentos poderiam ser decepção, desilusão, revolta, tristeza, né? Com a dona, né, gente? E aí, na criação de texto, gente, a história de Flor de Lis, que você conheceu, de uma cachorra, para contar a história, a autora colocou-se no lugar da cachorrinha, né? Ela ficou sendo a personagem. E contou a história como narrador personagem.
Então agora você vai imaginar que você é um animal, vai se colocar no lugar desse animal e contar a história como narrador, personagem. Antes de escrever a história, você vai fazer o que se pede na página, que é desenhar a personagem que você vai incorporar, que você vai ser a personagem. E a entrevista. As entrevistas, gente, é porque quando você começa a responder as perguntas, você vai incorporando gradativamente a personagem. Então, de alguma forma, você vai conseguir ter, no término dessas respostas, muito conteúdo, tá bom? Então, de que você tem medo? O que você mais gosta de comer? Como você é? Quando você fica triste? Quem é o seu melhor amigo? Onde você mora? Com quem você vive? O que mais preocupa você na vida? Quando você fica alegre? Então, tudo são respostas que você vai dando dentro do seu texto. Não esqueça de dar um tipo para a sua história. Então, pronto, você vai fazer a preparação, né? Depois a escrita, a revisão com o roteiro da revisão que você vai seguir aqui para fazer a autoavaliação. Vai ter também a avaliação de algum leitor aí na sua casa. E, por fim, a reescrita do texto. E a gente vai analisar, escutar a sua reescrita quando a gente voltar da aula, na nossa próxima aula. Tá bom, meus amores? Um cheiro no coração, a gente vai ficando por aqui nessa linha de hoje. Até a nossa próxima aula remota, se Deus quiser.